Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ficha Técnica, aqui no canal Ficha Técnica, que é o canal da Graxa. Quero aqui desde já deixar o meu agradecimento a todos os técnicos e técnicas que participaram do programa Ficha Técnica, de todos aqueles técnicos que estão preparando seus materiais para poder enviar aqui para o canal. O meu muito obrigado. O programa Ficha Técnica, que é aquele programa onde o técnico ou a técnica, deixa aí contada as suas histórias e as suas memórias, e contando um pouco da sua vida de técnico, da sua caminhada. A gente passa a conhecer um pouco mais, da pessoa que está aqui no bate-papo, sabendo da sua vida, como começou a trabalhar, o que ela gosta de fazer. Ela vai falar sobre uma roubada, que é uma das perguntas que tem sido uma das perguntas mais legais aqui do programa. E o programa Ficha Técnica faz com que a gente passe a conhecer, um pouquinho mais desse técnico, que muitas das vezes a gente encontra só nos palcos da vida aí na montagem, acaba o show, tchau, vai embora, Então o legal do programa Ficha Técnica, desse registro aqui que os técnicos deixam aqui, é que a gente conhece quase que a fundo, a história desse nosso amigo, dessa nossa amiga. E a logística do canal Ficha Técnica, que é passada para os técnicos e para as técnicas gravar os seus vídeos, é bem simples, A gente trabalha com vídeos gravados, Então são enviadas as perguntas para o técnico ou para a técnica, E eles vão gravar esse vídeo lá na casa deles, no tempo deles, quando eles puderem, na hora que eles puderem, Não necessitando assim uma grande produção para poder gravar seu vídeo, O técnico vai gravar nas suas condições lá, Com o seu equipamento que ele tiver, com o celular que ele tiver. Então, antes de apresentar o meu convidado de hoje, quero pedir para você curtir aí o canal, tá certo? Compartilhar o canal também e divulgar ele da maneira que você puder, que assim você vai estar ajudando o canal Ficha Técnica e ajudando a Graxa também a ser cada vez mais conhecida, cada vez mais vista, tá certo? O nosso convidado de hoje, que vai estar com a gente aqui no bate-papo de hoje, é o Elton Ramos, tá certo? O Elton Ramos trabalha lá no Teatro Anchieta, lá no Sesc Consolação, e é ele que vai estar com a gente aqui hoje nesse programa, nesse bate-papo, contando um pouco da sua carreira e da sua caminhada no mundo técnico, no mundo da graxa. E aí, Elton, dá seu salve, meu amigo. Fala, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de deixar já registrado o meu agradecimento ao canal Ficha Técnica e na figura do Giba. O meu muito obrigado pelo convite. Acho que é muito importante a gente ter espaços como esse para os técnicos, mostrar esse ponto de vista, passar a sua experiência, deixar esse registro. Infelizmente isso é uma coisa muito rara e parabéns por esse pioneirismo de dar voz a uma classe tão importante, sem a qual o teatro como a gente conhece não existiria. Para quem não me conhece, meu nome é Elton Ramos, eu tenho 37 anos, sou um dos técnicos de iluminação responsáveis pelo Teatro Anchieta, lá no Sesc Consolação. É isso aí, Elton. Vamos então começar aqui o nosso bate-papo. Eu queria que você falasse como que você começou a sua carreira. A minha história na iluminação cênica começa a partir do ano 2000, quando eu integrei o Núcleo de Artes Cênicas do SESI de Mauá. Lá eu atuava e, embora eu não me considere um grande ator, eu gostava bastante de estar lá, eu gostava de estudar, de aprender a linguagem teatral, de fazer os exercícios de expressão corporal, tudo sob a direção do Paulo Cardoso, na época. E lá também a gente assistia bastante espetáculos, a gente fazia relatórios sobre os espetáculos, então eu assistia bastante. E eu me interessava em saber, como funcionavam, como é que se criavam aqueles efeitos, porque a gente tinha aquele palco vazio durante a semana e chegava no fim de semana, tinham coisas muito interessantes, para aquele meu olhar ainda bem iniciante, então eu achava tudo muito diferente. Então, a partir daí, o João Edno, que era o técnico do teatro, muito generosamente foi me mostrando algumas coisas, a mesa, como funcionava, aquela mesinha analógica, o que era um PC, o que era um Fresnel, como pendurava, onde ligava. Eu não aprendia
muito bem, né? Era muito, era tudo muito novo, parecia tudo muito complexo, mas foi aí que a coisa foi sendo alimentada, né? Assim, mas como curiosidade nesse primeiro momento. Em uma outra ocasião, um outro amigo que estudava lá com a gente, mas também já trabalhava aqui para São Paulo, muita gente deve conhecer, o que é o Kokimoto. Ele avisou que existia um projeto aqui de um curso que ainda era embrionário, um curso gratuito, e se eu não queria dar uma olhada, ver o que eu achava, né? E eu acabei vindo aqui, né, na Praça Roosevelt, né, naquela antiga Praça Roosevelt, meio degradada de antigamente, né? Eu acabei vindo aqui, né? E foi ali naqueles teatros, né, da Praça Roosevelt, o Teatro Biju principalmente, né? Chamava Biju, né, na minha época, né? Então foi ali que a gente começou a estudar, né? Entender um pouco, e foi lá também que eu conheci pessoas ótimas que me ajudaram muito, e eu sou muito grato a elas até hoje, como o Toninho, a Laura Figueiredo, o Décio Filho e o Vinícius Feio, que infelizmente não está mais conosco. E foi com eles, né, que eu fiz as minhas primeiras montagens, as minhas primeiras visitas técnicas, né, que me trouxeram as noções de uma iluminação mais profissional, conceitos sobre a história da arte. Então, foi a partir desse momento, a partir desse curso, né, que eu dei um start propriamente dito na minha carreira na iluminação. Elton, me fala agora o que você mais gosta de fazer na sua profissão. Bom, o que eu mais gosto de fazer, atualmente eu tenho me dedicado mais à coordenação, né, das montagens, afinação também eu gosto bastante. Como a gente já tem um certo domínio do nosso palco, um conhecimento sobre o nosso equipamento, então você já sabe alguns caminhos, né? Então você já sabe o que pode ser feito, o que pode dar certo. Então eu gosto bastante, né, de participar disso, e também acabei aprendendo, né, a cuidar um pouco da parte administrativa do teatro, né? São as solicitações de equipamentos, solicitações de concerto, acompanhamento de equipes, né, fazer os primeiros contatos com as produções, né, tipo devolutivas de mapa, o agendamento, né, dos espaços, né? Então eu tenho gostado também, né? É uma coisa que é recente para mim, mas tô aprendendo a fazer, tô gostando. É uma coisa muito importante também para a nossa dinâmica de trabalho, para o bom funcionamento no nosso dia a dia, que há muito pouco tempo atrás eu ignorava, né, como isso pode ser tão importante, e basicamente são as coisas que eu tenho desenvolvido com mais força dentro do meu trabalho. Vamos lá então para aquela pergunta top aqui do programa Ficha Técnica, que é a pergunta sobre as roubadas. Conta pra gente aí sobre as roubadas suas, Elton. Bom, eu vou contar duas histórias que aconteceram comigo, duas roubadas que me aconteceram no meu começo de carreira, quando eu trabalhava no Teatro TBC. Quando eu entrei, foi me passado pela dona que a gente trabalharia por um valor fixo, mais aquilo que a gente pudesse ganhar operando os espetáculos das produções que não tivessem técnico, né? E tudo ok. E inclusive já existia um espetáculo em cartaz nessa época chamado Juntando os Cacos, com o Jorge Dória. E por algum motivo que eu desconheço, a dona do teatro não queria mais que o rapaz que estava operando continuasse. E aí ela já foi me dando uns toques que eu ia ficar no lugar dele. E eu não queria fazer, né? Porque eu já imaginava que isso ia dar algum problema, né? Eu não conhecia o espetáculo tão bem para poder operar, né? Mas ela bateu o pé, dizendo que a palavra dela ia valer, que ela era a dona, que a produção não ia apitar nada. E inclusive, se a produção se negasse a pagar, ela mesma tiraria o dinheiro
da bilheteria do borderô do espetáculo para me pagar. E, inclusive foi o que aconteceu, ela me pagou com esse dinheiro. Mas não teve jeito, ela não deixou mais ele continuar e eu tive que fazer. E para piorar ainda era para operar som e luz. A luz até que não teve muito problema, porque era uma comédia, então ficava o tempo todo com geral e luz contra aceso, então deu para ir muito bem. Agora o som foi bem complicado. Foi bem complicado porque eu não tinha a precisão das deixas para colocar. Então chegou na hora, algumas entraram certas, outras trilhas entraram erradas e outras acabaram nem entrando. E eu fiquei assim bem chateado, né, com a situação, fiquei meio, né, sabia que ia dar errado, estava preocupado. E a minha atitude foi querer pedir desculpas, né, pro produtor do espetáculo e pro Jorge Doria. E hoje, pensando nisso, eu acho que eu cometi um erro. Porque eu esperei, aguardei eles saírem e abordei, né, primeiramente o produtor. E ele não quis muito assunto comigo, não quis conversa. Ele disse que não era comigo, não era culpa minha, tal, mas já me deu um chega pra lá, né? O cara tava super pilhado, porque além dos erros do espetáculo, ainda chegou na bilheteria e o dinheiro não tava lá, né? O dinheiro completo. Então ele tava cuspindo fogo. E o Jorge Doria, ele não me tratou mal, não me xingou, não me esculhambou, mas a situação toda eu já estava tão emocionalmente afetado que qualquer palavra a mais que fosse dita ali já seria o suficiente, né? E eu pedi desculpas e ele chegou assim perto de mim, pegou assim no meu rosto, bateu assim, deu alguns tapinhas e falou assim, olhando para mim bem sério: eu sei que você não é do ramo, eu sei que você não sabe o que você está fazendo aqui, eu sei, tudo bem, sabe, assim, com aquele ar meio, sabe, de desprezo. E naquela mesma hora, assim, já deu aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar. E eu realmente fui embora chorando, não queria mais voltar no TBC no outro dia, né? Não queria mais mexer com teatro, tava bem para baixo mesmo. Eu não queria ver o Jorge Doria na TV de tão chateado, porque eu lembrava de tudo que tinha acontecido, né? Vinha aquela imagem da cabeça que você não consegue tirar, mas superei, né? Tô aí até hoje, né? E ficou um ensinamento. E a segunda história também tem esse envolvimento da dona não deixar você operar um espetáculo, embora isso tenha sido acordado por ela mesma. E aconteceu, na verdade, com um colega. Ele operava um espetáculo chamado Bem Amado, e inclusive era uma luz do siso, né, esse espetáculo. E fizemos a estreia, tudo bem, algumas outras apresentações, e aí num determinado dia ela encrencou que ele não ia entrar no teatro, não deixou ele entrar. E a produção não cedeu, ela não aceitou como aceitou a do Jorge Doria. O espetáculo acabou cancelado esse dia e o contrato depois foi rescindido e eles terminaram essa temporada no Paulo Eiró, no Teatro Paulo Eiró. E eu não sei todos os meandros da história, mas depois esse meu colega, que é negro também, como eu, ele fez uma queixa, um boletim de ocorrência contra a dona do teatro por racismo. Eu não sei se foi só pelo fato dela não ter deixado ele entrar ou se ela xingou ele, não sei realmente. Mas eu concordo totalmente com a atitude dele, isso não pode acontecer no nosso ambiente de trabalho, isso tem que ser denunciado, né? E a partir desse fato, né, eu me choquei bastante com essa questão também, porque eu também tive que parar na delegacia para prestar depoimento sobre isso, para saber o que eu sabia da história, quem xingou quem que falou, e foi a primeira vez que eu entrei numa delegacia, né, foi por causa desse fato aí, por essa questão
absurda que aconteceu no TBC, no nosso trabalho. E a partir disso eu decidi que eu não queria mais ficar lá no TBC, porque eu tinha a certeza de que isso que aconteceu com o meu colega ia acontecer comigo também. E eu não queria estar lá para pagar para ver eu sendo a vítima de um ato racista. E a partir disso eu desisti, eu quis sair, e acho que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida nesse momento. E só como curiosidade, esses dois fatos que eu contei, eles tiveram uma diferença de menos de 4 meses, que foi o tempo que eu permaneci no TBC. Então realmente o lugar era uma bomba relógio, embora fosse um teatro super tradicional, mas infelizmente não tinha condições de continuar daquela forma. Elton, agora então você conta pra gente, né? Vamos falar sobre as coisas boas, né? Sobre um trabalho que você gostou de ter feito. Bom, eu vou citar aqui 2 espetáculos que eu gostei bastante de realizar. O primeiro foi em 2010, lá no Clube Hebraica, um espetáculo chamado Lobo Bobo, que era uma mistura das histórias de Chapeuzinho Vermelho com Os Três Porquinhos. Era um espetáculo feito por adolescentes e dirigido pela Luciane Stru. E o mais interessante foi que esse espetáculo concorria num festival entre clubes, né? Hebraica, Paulistano, Pinheiros, entre outros. Ele concorria numa premiação chamada Sesc, e ele acabou ganhando, entre outros prêmios, como melhor iluminação infantil. E foi aí que eu ganhei esse troféu aqui, na época, numa luz em parceria com o Henrique Schaffer, que é o coordenador de teatro lá da Hebraica. E o mais engraçado foi que eu não sabia que estava concorrendo, né, a alguma coisa, e muito menos que havia ganho, né? Eu só fui descobrir isso quando uma moça da comunicação do clube me encontrou tomando um café lá e me perguntou se eu era o Elton e se era eu mesmo que tinha ganho o prêmio. Eu não sabia, né? Eu não sabia do que ela estava falando. Aí ela acabou me mostrando a revista, né, com a foto do espetáculo e o meu nome e tudo mais. E depois que eu vim receber esse troféu que ele foi entregue para mim, né? Então foi uma coisa bem inusitada, né? Porque na nossa função de técnico mais operacional, é muito difícil a gente ter oportunidade de concorrer alguma coisa, de criar, né? E muito menos ganhar, né? Um prêmio, né? Então esse espetáculo para mim é bem marcante. E o segundo foi agora no ano passado, já no Sesc Consolação, que foi o último espetáculo dirigido pelo Antunes. Eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse. Até pela ocasião do falecimento do Antunes, o espetáculo foi relançado lá no espaço CPT, depois de já ter cumprido uma temporada no Anchieta. E quem conhece o espaço sabe que lá não existe uma estrutura para você montar uma iluminação. Então o nosso desafio foi tentar reproduzir, né, o ambiente, né, que o Edson já tinha criado para o espetáculo lá embaixo no Anchieta, né? E acho que ficou uma luz muito bonita, uma luz muito sutil, né, que respeitou bastante o espaço, muito delicado, né? Eu e todos os colegas lá do teatro, né, conseguimos fazer a coisa de um jeito que ficou muito interessante para quem teve a oportunidade de assistir. Não criamos, não inventamos a roda, não fizemos nada de mirabolante, mas eu acredito que tenha saído um resultado muito bonito, né, para esse espetáculo que era bem sensível, né, e eu acho que o resultado ficou muito interessante. Elton, como você vê o mercado de trabalho na sua profissão? Bom, eu vejo que houve uma expansão muito grande aí do
do nosso mercado de iluminação, além do teatro, né, que já é muito tradicional. A gente agora tem também shows, né, shows de grande porte, médio porte, pequeno porte. Então isso ajuda bastante a inserção de pessoas no mercado. A gente tem também agora muita oferta de cursos, né, que não eram tão fáceis antigamente, né? Hoje eles também estão mais acessíveis, tem bastante coisa aí na internet para quem quer conhecer mais a área. Então eu vejo que o campo está muito amplo, né? Tem a arquitetura também aí, né? Que está forte, os eventos, estandes. Eu vejo que a área cresceu bastante, isso é importante, né? Valoriza bastante o trabalho do profissional de luz, né? Hoje as pessoas seguem também caminhos acadêmicos, né? Como professores, como pesquisadores, né? de iluminação. Eu acho que isso é muito importante também. Então eu acredito para que quem tenha vontade de ingressar nesse meio, há boas oportunidades. Lógico que sempre tem as pessoas que estão de passagem aí pelo mercado, né, que caem de paraquedas, né, e não ficam, né, mas isso há em todas as profissões. Então eu acho que para quem tem o desejo mesmo, o interesse pela área, deve investir sim, com certeza. Eu queria agora, Elton, que você desse um conselho para quem está pensando em ingressar na carreira de técnico, né? Ou para quem está começando nessa nossa área. Olha, eu acho difícil dar conselhos, mas se eu pudesse falar alguma coisa para quem está começando, acho que primeiramente é a questão da humildade, porque nessa área que a gente trabalha, todo mundo se conhece e os caminhos acabam sempre se cruzando. Então é importante você estabelecer boas relações de amizade e boas relações de trabalho. A segunda coisa que eu acho importante é que sempre e por mais conhecimento que você adquira, seja técnico, artístico, teórico, sempre tem alguém que vai saber um pouco mais do que você. Então eu acho isso importante para a gente ter em mente que você sempre pode aprender um pouco mais ou você sempre vai ter alguma coisa a passar para alguém. E eu acho que a terceira coisa que eu acho importante que as pessoas saibam é que a nossa atividade técnica ela é essencialmente coletiva. Então aqui não é um espaço para você brilhar sozinho. Isso não vai acontecer. Então quando aquilo que a gente se propõe a fazer dá certo, todos têm o seu mérito. É a responsabilidade de todo mundo. Não é uma pessoa única responsável pelo sucesso daquilo. E quando a coisa dá errada, todo mundo também tem a sua parcela de responsabilidade. Então acho que quando você adquire esse senso coletivo, que acho que é a alma do nosso trabalho. Então se você é uma pessoa individualista, talvez você tenha mais dificuldades para se encontrar nesse meio. Agora se você tem um senso de coletividade, você realmente chegou no lugar certo. Quero aqui então expressar o meu muito obrigado a você, Elton, pela sua participação aqui no programa Ficha Técnica. Fica aqui registrada a sua memória, a sua história e a sua caminhada, meu amigo. Agradeço também a você que assistiu esse vídeo aqui com a gente, esse bate-papo. Curta o canal, compartilhe, clica lá no curtir e vem nessa soma com a gente aqui do canal Ficha Técnica. Elton, mais uma vez o meu muito obrigado pela sua participação, as suas considerações finais, meu amigo. Valeu, mano. Bom, pessoal, foi muito bacana bater esse papo aqui com todo mundo, né? Compartilhar um pouco aí da minha vida, da minha carreira, né? Dessas memórias aí, muitas coisas que a gente acaba deixando lá no fundo da nossa mente, né? Então foi muito bacana. Gostaria de parabenizar novamente o canal Ficha Técnica por esse trabalho muito bacana. Giba, parabéns também por valorizar os técnicos, valorizar o pessoal do backstage, que muitas vezes fica esquecido e que dá um duro danado para quem está em cima do palco poder brilhar, né? Então isso é muito importante.
Queria agradecer também todo mundo que tirou um tempinho para assistir. Muito obrigado mesmo e vida longa aí aos técnicos, que todo mundo possa cumprir as suas carreiras com talento, com muito brilhantismo. E foi muito legal, pessoal. Até a próxima aí.